o prazer de mais uma vez estar com você para compartilhar mais um trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós convidamos você a não só ouvir, mas também a partilhar, a compartilhar esta mensagem para outras pessoas a quem você queira bem. Vamos abrir a palavra de Deus no dia de hoje, na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, verso de número 1, capítulo 1, verso de número 16. Texto este no qual o apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem maravilhosa, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando este estava escrevendo esta carta, que entre os comentaristas da Bíblia, ela é considerada como uma das mais importantes de toda a Bíblia. Há comentaristas que, inclusive, fazem um comentário onde dizem assim, que se todos os livros da Bíblia fossem considerados uma cadeia de montanhas, a epístola aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, poderia ser considerada como o Himalaia, a mais alta cadeia de montanhas de todo o mundo. E a epístola aos Romanos, o Monte Everest, que é o mais alto de todos. E lá no pico está este verso: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é neste texto que, com a ajuda do Espírito de Deus, nós estaremos meditando neste dia. Pois bem, meus queridos, quando foi que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Segundo comentaristas, ele escreveu entre os anos de 56 e 57, após a morte de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele, o apóstolo Paulo, estava se preparando para ir a Jerusalém, levar uma oferta para os necessitados daquela cidade e, em seguida, dirigir-se a Roma para fazer uma visita aos cristãos de lá e levar ofertas de socorro, porque estava havendo uma grande fome por aquelas regiões. E por que ele disse, eu não me envergonho do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo, ele estava indo para aquela que era a cidade mais importante do mundo de então. Naquela época, o Império Romano era a potência dominante em todo o mundo conhecido. O Império Romano dominava grande parte da Europa, da Ásia, do norte da África, e justamente em Roma estava o seu centro político, cultural, o seu centro religioso e o seu centro militar. Lá em Roma estava a Staff, o grupo principal, e o apóstolo Paulo estava indo para lá como pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E quem era Jesus Cristo? Perante os olhos dos grandes generais, dos grandes poetas, dos grandes filósofos, dos grandes políticos lá de Roma, Jesus Cristo era aos olhos deles uma pessoa oriunda que viveu numa colônia insignificante lá na Judéia, que veio de uma cidadezinha dessa colônia e que morreu na forma mais cruel que o Império Romano utilizava para crucificar os criminosos. E além disso, amando e por influência dos próprios líderes do seu país. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso: eu não me envergonho do Evangelho.
Agora, meus queridos, essa palavra é evangelho. Segundo vários comentaristas que estudam a origem da palavra grega, é muito importante isso, porque para nós hoje é muito fácil falar de evangelho, certo? Está ligado a pregações, a ensinos, mas toda palavra no Novo Testamento tem uma origem, ok? Então, essa palavra evangelho, no começo, ela era usada como o ato, a notícia, quando que era levada a um general, quando havia uma batalha e o exército vencia, um soldado era destacado para ir até o comandante levar a boa notícia de que eles haviam vencido. Ali, essa boa notícia chamava-se evangelho. Posteriormente, começou a tomar o uso normal, comum, de uma boa notícia. Qualquer boa notícia seria considerada, usaria esse termo evangelho. E os escritores do Novo Testamento utilizaram essa palavra. Então, Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele disse aos seus discípulos e aos seus apóstolos, que eram os 12 escolhidos, mais 120 e mais de 500 que o viram ser elevado às alturas. Ele disse assim: vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho, preguem a boa notícia, a notícia da vitória a toda criatura. Quem crer nessa boa notícia será salvo, quem não crer será condenado. Então, meus queridos, Paulo disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Agora, qual é a boa notícia que o evangelho traz? A boa notícia que o evangelho traz, em primeiro lugar, é a boa notícia de que, através da obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, cada um de nós, homem e mulher, aqui em Santa Catarina, o estado do qual eu estou lhes falando, aqui no Brasil, este país, aqui na América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania, em qualquer país, qualquer pessoa que crer nele, que confiar nele, no Filho de Deus, como seu Salvador, como aquele que lá na cruz pagou a enorme dívida dos seus pecados, dos seus erros, das suas maldades, das suas transgressões à lei de Deus. Esta pessoa está perdoada, essa pessoa está absolvida e esta pessoa receberá a vida eterna. Esta é a boa notícia, esta é a primeira parte da boa notícia. Por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer na face da terra. Todos nós, de uma maneira ou de outra, pecamos, erramos. Os 10 mandamentos nos foram dados por Moisés como um retrato do comportamento moral que Deus gostaria que todas as suas criaturas tivessem. Os 10 mandamentos nos ensinam que nós deveríamos amar o nosso Criador acima de tudo, nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós deveríamos, quando casados, honrar o nosso cônjuge, o nosso marido ou a nossa mulher, e de modo algum ter relacionamento sexual com algum outro homem, alguma outra mulher. Nós jamais deveremos roubar de outro, ou mesmo querer o que é dos outros e tentar tirar. Nós jamais deveríamos matar outra pessoa. Nós jamais deveríamos usar da mentira contra os outros. Jamais. Mas a Bíblia ensina que, infelizmente, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós, em alguma situação da vida, cometemos um ou outro tipo de pecado. E, então, nós nos tornamos devedores. E o problema, meus queridos, é que a Bíblia ensina que nenhum só ato de justiça que o ser humano faça, nenhuma esmola, nenhum sacrifício humano pode pagar um pecado sequer. Isso está bem claro em muitos textos da Bíblia. Mas, especialmente, eu gostaria de destacar o Salmo 49, 7,
49, versos 7 e 8, onde o salmista diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Remir significa pagar o preço da sua salvação, resgatar da condenação, nem pagar por ele o seu resgate, pois a redenção, a salvação dessa alma é caríssima e cessaria para sempre o preço. Por isso que a Bíblia diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, 7 a 9, que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que uma das últimas palavras, a penúltima palavra de Cristo na cruz, foi está pago. E essa palavra está pago, no grego, significa a palavra tetelestai. E esta palavra, tetelestai, ela significa está quitado. E era uma palavra que era usada pelos soldados. Quando os soldados crucificavam ou matavam alguém, eles escreviam uma certidão para o seu comandante, para que este levasse às outras autoridades, dizendo: olha, a dívida do fulano foi quitada com a sociedade. Houve a execução. Então, quando Jesus disse está consumado, está quitado, ele estava dizendo que diante de Deus ele não tinha pecado. A Bíblia mostra isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando ele morreu, a Bíblia diz que lá no santuário em Jerusalém, o véu que separava as pessoas, que duas juntas de boi não poderiam, puxando uma de cada lado, não poderiam rasgar, foi rasgado de alto a baixo, porque acabou a separação. Então, está quitado. Por isso que Martinho Lutero, ele foi um monge católico, que ele se atormentava muito por causa dos seus pecados. Ele fazia muitos sacrifícios, ele subia grandes escadarias de joelho, tentando a absolvição dos seus pecados. A história diz que um dia ele estava subindo uma escada de joelhos e veio na mente dele um versículo justamente da Epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: o justo viverá da fé. E ele se levantou e disse assim: por que eu estou fazendo isso? Se Jesus Cristo já pagou o preço por mim. Se Jesus Cristo já morreu por mim. E depois, falando para um outro frade que estava muito atormentado pelos seus pecados, ele disse a seguinte frase. Ele disse assim: olha, não anda atormentado. Lança os teus pecados sobre Cristo, que já pagou o preço por eles na rude cruz, e recebe dele a justiça que ele tem para oferecer. Então, meus queridos, a primeira grande notícia do Evangelho é que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. A religião humana, ela ensina que nós temos que fazer coisas boas para agradar a Deus, mas o Evangelho de Deus, ele não ensina isso. Verso 4: quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Olha só, não fomos nós que fizemos coisas boas para ser salvos. Foi Deus que fez bondade, coisas boas para nós ser salvos. Você entende a diferença entre o Evangelho e a religião humana? Lá no Éden, quando eles estavam nus, Deus matou um animal e trouxe vestes para eles se cobrirem. É Deus que cobre os nossos pecados. É a graça de Jesus, é o que Jesus fez na cruz. Não são os nossos sacrifícios. O que Deus quer de nós é fé e arrependimento. Pois bem, meus queridos, a segunda coisa, a segunda grande notícia do Evangelho é que Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele nos faz novas criaturas. Pessoas novas. Por quê? Porque, irmãos, Deus, o pecado, melhor dizendo, ele estragou
Ele estragou aquilo que Deus queria que nós fôssemos. Deus não nos criou para sermos maus, egoístas, gananciosos, para destruirmos a natureza, para explorarmos os outros. Deus não nos criou para isso. Aliás, Deus não nos criou nem para morrer, é o que a Bíblia mostra. Mas, por causa do pecado, o pecado trouxe a morte. E essa morte é, em primeiro lugar, espiritual. Nós não conseguimos ter comunhão com Deus, falar com Deus, ter intimidade com Deus. Essa morte, isso é a morte do espírito. Depois é na alma. Nós começamos a ter um monte de pensamentos e desejos ruins, sentimentos ruins, de maldade. E finalmente é no corpo. Nós somos criados para viver eternamente. Depois passamos a viver cerca de 1000 anos. Depois, como a maldade aumentou muito, a Bíblia diz que Deus diminuiu a vida humana. Hoje, 80, 90 anos, e mesmo assim a Bíblia diz que o melhor deles é câncer e enfado. Mas a Bíblia diz que o Evangelho veio para mudar tudo isso. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando alguém crê em Jesus Cristo e se arrepende e invoca Jesus, o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa e dá um banho nessa pessoa. Você sabia disso? O Espírito Santo dá um banho nessa pessoa. Aqui mesmo em Tito, capítulo 3, verso de número 5, verso 4 e 5, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Preste bem atenção. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, isso é lindo. Isso significa que quando alguém crê, reconhece que é pecador, mas crê que o Filho de Deus morreu por ele na cruz e ressuscitou, e se arrepende, arrependimento, como nós pregamos da outra vez, arrependimento significa reconhecer: eu sou pecador, mas eu não quero mais saber do pecado, da maldade, da imoralidade. É o que essa pessoa invoca Jesus e diz: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu dono. Quando a pessoa faz isso de coração, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entra na vida dessa pessoa e dá um banho purificador da alma, no espírito dessa pessoa. E não é um banho só de água, não. Nós sabemos que, e devem haver alguns mecânicos aqui, alguns engenheiros me ouvindo, que existem alguns tipos de motores, alguns tipos de engrenagens, que para elas serem limpas é preciso alguns tipos de substâncias químicas muito fortes para deixarem esses mecanismos, essas engrenagens, esses motores limpos. Pois bem, meus queridos, o Espírito Santo, Ele faz assim. Ele vem e Ele faz uma limpeza profundíssima no nosso espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, Evangelho de João 3, quem não nascer do alto, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, meus queridos, quando alguém invoca Jesus, pode ser a prostituta, que já recebeu mais de 400 homens na sua vida, pode ser o homossexual, que já fez sexo com 500 homens, pode ser aquela pessoa pervertida que até com animais já fez sexo, pode ser aquele político que já mentiu tanto, que já roubou tanto dinheiro do povo, que tem mansões em vários continentes roubando do povo brasileiro ou do povo de outra nação. Pode ser o assassino mais cruel, que já perdeu até a conta de quantos matou. Quando essa pessoa se arrepende, ela invoca Jesus de coração arrependido, ela recebe esse banho purificador. E ela se torna, diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Acontece um fato subjetivo, no seu interior há uma profunda transformação. E lá no céu, um fato objetivo. O seu nome é escrito num livro chamado O Livro da Vida. E o Senhor Jesus, Ele falou desse livro da vida quando Ele respondeu, lá em Lucas capítulo 10, os apóstolos, os discípulos, 70 discípulos tinham ido pregar. E eles estavam muito alegres,
Porque muitas pessoas tinham sido curadas, muitos endemoniados libertos. Eles estavam felizes da vida, porque o poder de Deus se manifestou na vida deles, como Jesus havia dito. Mas Jesus deu uma resposta para eles espantosa. Ele disse assim: olha, não se alegrem por isso. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida e no livro do Apocalipse. A Bíblia diz, no capítulo 20, verso 15, diz assim: e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é um lugar pior do que o inferno. Muito bem, meus queridos, quando alguém recebe Jesus e se arrepende, essa pessoa, o seu nome é escrito no livro da vida. Então, meu querido, isso é o que o Evangelho faz. E isso é porque essas são as razões, porque o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho. E finalmente, irmãos, porque o Evangelho ele vai alcançar o nosso corpo. Você sabia disso? Você sabia disso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, o apóstolo Paulo, ele disse assim: semeia esse corpo natural, que é esse corpo que nós temos, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você sabia disso, irmãos? Para aquele que tem Jesus na sua vida, o seu espírito já é salvo quando ele recebe Jesus. A sua alma vai sendo salva pela santificação, vai expulsando o mal, a mentira, o orgulho. À medida que vai caminhando com Deus, vai lendo a Bíblia, vai frequentando uma boa igreja, vai caminhando com Deus, ele não vai mais suportando as coisas ruins. Não vai, mas vai chegar um dia, quando Jesus voltar, em que o seu corpo vai ressuscitar dos mortos. E se ela morrer hoje, ela vai receber lá no céu. Aquelas pessoas que já morreram, elas não estão lá um espírito vagando, não, nem dormindo na sepultura, não é isso que a Bíblia ensina. Ela está lá no paraíso com um corpo espiritual. Assim também como aquelas pessoas que estão em pecado, elas estão recebendo a destruição do pecado, do vício no seu corpo. E estão lá no inferno, num corpo, num outro tipo de corpo, recebendo destruição. Porque o Senhor Jesus Cristo falou que para que lá o seu bicho não morre e o fogo nunca acaba de consumir. Por isso que a pregação do Evangelho é urgente. Ele disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Quem crer, e esse crer é acreditar com a mente, confiar no coração, se arrepender e resolver obedecer a Jesus. Quem crer, se arrepender e passar e confiar em Jesus será salvo. Quem não crer será condenado. Meu querido, o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para você que está preso à droga. É poder de Deus para você que está preso ao homossexualismo. É poder de Deus para você, político, que vive da corrupção e da mentira. É poder de Deus para você. O Evangelho é poder de Deus. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando Jesus estava na cruz, houve um homem. E lá na cruz ele disse assim: nós estamos aqui porque merecemos. Fizemos muitas coisas ruins e fomos condenados. Este aqui nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus queridos, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, como dono, como aquele que vai passar a mandar na sua vida, em teu coração creres que Deus todos mortos será salvo. Eu te convido a invocar Jesus nesse momento. Se você quer deixar o pecado, eu vou orar bem devagarinho. Você repita essa oração. Diga assim: Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas eu creio que o Senhor me amou, que Jesus deu a vida por mim. Por isso eu me arrependo. Quero deixar o pecado e peço que Jesus entre em minha vida e me limpe pelo seu sangue e me transforme em uma pessoa nova. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
E se alguém está em Cristo, é uma pessoa nova. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sobrevivência é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.